Olá, bom dia, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai fazer um bate-papo para tirar dúvidas de nutrição, de alimentação e mioma. Ontem eu abri uma caixinha justamente para poder deixar essas dúvidas de vocês e respondendo, né? Para que vocês pudessem deixar as dúvidas nas caixinhas e que eu fosse respondendo aqui. Tem um monte de pergunta, eu selecionei as que eu considerei mais relacionadas ao nosso tema e vou tentar responder todas elas agora. Se vocês também tiverem perguntas e se quiserem já ir deixando no balãozinho, coloquem as perguntas de vocês no balãozinho, que aí depois que eu responder essas eu vou respondendo. E eu já tô vendo que tem gente aqui que colocou pergunta na caixinha e tá aqui também ao vivo. Então, meninas, ó, como a nossa live não é uma live com um tema específico, né? Não tem slides, eu vou estar aqui falando com vocês, os comentários vão estar aqui. E eu depois, como sempre faço nas lives, depois eu tiro um tempinho para responder. Lembrando, né? Hoje acredito que vai ser mais fácil, como é uma live agora de manhã. Normalmente minhas lives, elas costumam ser à noite com um público maior. Então, acredito que vocês que estão aqui me acompanhando vão conseguir aproveitar um pouco mais da minha intenção, tá? A Vanessa tá aqui dizendo que é a primeira vez na minha live, que ela me conheceu ontem pelo YouTube. Prazer, Vanessa, eu já vi que você deixou uma história, eu vou falar sobre a sua história, fica aqui, tá? Que a gente vai conversar sobre o seu caso, tudo bem? Para eu poder te ajudar. Bom, então, como vocês que já estão aqui há mais tempo, já sabem, agora voltou a ter tempo, né? Então a gente começou às 10h01, então a gente tem um tempo para poder ficar na live, senão o Instagram realmente derruba a live e a gente vai embora sem se despedir, tá? Então vou começar já respondendo as perguntas. Como essa caixinha, deixa eu ver se elas estão aqui, lá, tá vendo? Não tá. Como essa caixinha já sumiu dos meus stories, eu fui lá nos arquivos, olhei, né, printei as perguntas, mas eu não tenho como ir deixando elas aqui para vocês, tá? Então eu vou lendo as mensagens que eu fui recebendo. Bom, começando. A Mariane, ela disse que tem um mioma de 10 centímetros com um volume uterino de 1.139 centímetros cúbicos, que ela passa mal todo dia, com dores, gases e tudo que ela come faz mal. Mariane, eu sinto muito por você viver de forma contínua, sentindo dor, né? É muito ruim. Então, o que eu digo pra você? O seu útero, ele tem mais ou menos o tamanho, né, o volume que o meu útero tinha. Como a Vanessa, que tá aqui, é nova, não sei se tem mais pessoas novas aqui. Eu fui uma mulher com mioma, eu tinha um útero de 1.100 e poucos centímetros cúbicos. Eu operei, tá? O meu caso teve que ser cirúrgico porque eu descobri os benefícios da alimentação tardiamente. Por isso que eu tô aqui falando, e eu falo sempre, eu repito isso. Se você tem miomas pequenos que não te causam dor, cuide. Não ignore seus miomas, mesmo que você vá num profissional e ele diga pra você, tá tudo bem, é só acompanhar. É só acompanhar e cuidar da alimentação, tá? Cuidar da alimentação vai fazer com que você evite que esses miomas cresçam e que mais pra frente você precise passar por uma cirurgia. Então cuide você que tem mioma e não tem sintoma, cuide você que tem mioma e tem sintoma, cuide você que já operou, tá? O tamanho normal do útero, ele vai até 90, no máximo 100 centímetros cúbicos, tá? Então, realmente é um útero muito aumentado, porque provavelmente você tem miomas grandes e esses miomas, né, eles estão fazendo o volume uterino aumentar. É tipo uma gestação. Você tem um bebê que vai crescendo e o seu útero vai crescendo. O mioma é a mesma coisa. Então, assim, esse mioma muito grande, eu não sei aonde estão os seus miomas, né? Se eles estão dentro do útero, na parte intramural, na parte subserosa, que é a parte de fora. Contudo, é normal ter esses desconfortos mesmo, porque você pode estar com seus órgãos comprimidos devido ao tamanho, tá? E aí você tem gases, às vezes tem constipação, às vezes tem dores na menstruação ou dores ao longo do mês inteiro. Você aqui me fala, né, Mariane, que você passa mal todo dia. Não sei se o passar mal
de gases e de dores abdominais apenas. Você não relatou se você tem um fluxo menstrual muito intenso. Contudo, você precisa muito cuidar da sua alimentação. Uma alimentação anti-inflamatória, ela vai te ajudar, tá? Ela vai ajudar a minimizar as dores, esses seus gases, o estufamento. Então, assim, pessoas que têm gases, que se sentem muito estufadas, tem que fazer um tratamento, sim, né? Uma alimentação para limpar o intestino. E algo que é bem importante, tá? Salada é algo muito saudável, Porém, se você é uma pessoa que se sente muito distendida, você deve evitar alimentos crus. É preferível que você consuma alimentos cozidos, porque a digestão desses alimentos vai ser melhor. Então, para aquelas que se sentem muito estufadas, com muitos gases, evitar alimentos crus é importante. Evitar a farinha branca, né? O glúten, porque ele tem uma digestibilidade ruim, ele pode estufar mais. Então, é cuidar da sua alimentação, tá? Porque tudo que você come, você passa mal. Eu não sei o que é tudo que você come, mas possivelmente uma alimentação bem limpa, sem conservantes, sem aromatizantes, sem aditivos alimentares, vai favorecer sua qualidade de vida. E como eu falei, salada é saudável, mas pro seu caso, como você tem muitos gases, seria interessante você fazer um diário alimentar, você anotar o que você come e observar a relação com os gases. Muitas vezes a gente tem sensibilidade maior para determinados alimentos. Então, se você come, por exemplo, feijão e sente muitos gases, deixe esse feijão de molho 24, 48 horas, tá? Mariane, vi que você acabou de entrar, eu tô respondendo a sua pergunta. Depois você volta e assiste a live que ela vai ficar gravada. Então, pessoas que têm, né, gases, desconfortos, é importante fazer esse diário alimentar para avaliar o que mais come e está relacionado com os gases. E aí você vai evitar esses alimentos, tá? Bom, então essa foi a pergunta da Mariane. A Li Cruz, ela disse o seguinte: o que ela pode tomar para diminuir o volume do útero? Tem algo que ajuda? Já começou o tratamento, mas ela queria poder fazer algo para acelerar o processo. Bom, o que você pode tomar para diminuir o útero, né? Eu não sei qual é o tamanho do seu útero. Você disse que já começou um tratamento. Também não sei qual foi o tratamento que você começou. Foi um tratamento medicamentoso? Foi um tratamento nutricional? O fato é que milagre não existe, tá? É bem importante vocês terem essa consciência para vocês não se decepcionarem. Não adianta, não existe cápsula milagrosa, não existe chá perfeito que vá fazer com que o seu útero diminua de um dia para o outro, que vai fazer com que seus miomas sumam. Isso não existe. O trabalho é dia após dia. Eu ouço às vezes relatos de pessoas falando: Thaís, eu tenho mioma há 10 anos. Então, assim, foram 10 anos de história para ser construída a sua situação atual. Não adianta, não vai sumir de um dia para o outro, a não ser que você faça uma cirurgia e retire. Então, assim, tenham calma, façam o tratamento de vocês prescrito pelo médico, mas não deixem de associar uma alimentação saudável. Mas sim, tá, Li? Tem chás que você pode usar: o chia amarelo, unha de gato, o chá verde, a vitamina D é um suplemento que está sendo muito falado, muito estudado para a redução, né, de mioma, para evitar crescimento de mioma. Então, assim, cuide da sua alimentação, entendendo que seu corpo precisa de um tempo, tá? E desinflamando o corpo, você vai estar evitando o crescimento de miomas e pode sim até reduzir parcialmente o tamanho desse mioma. A Mariane está dizendo que o útero dela está de 1139. Sim, Mariane, eu até li a sua pergunta aqui no início da live. E o que eu disse foi o seguinte: o meu útero, ele tinha 1.100 e poucos centímetros cúbicos também. Hoje em dia ele tem um tamanho normal, mas eu precisei passar pela cirurgia, tá? Às vezes, dependendo do tamanho que esse útero se encontra, a cirurgia vai ser o procedimento mais indicado. Mas a alimentação, ela tem que continuar ali. Porque quando você opera,
você continua com os riscos, né, com os fatores para desenvolvimento de mioma. Por isso que operando você não tá livre, não é oba-oba. Operou, tem que continuar cuidando, tá? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela teve que operar em 2020, 2021 e 2023 ela operou novamente. Ou seja, em 2 anos. 6 miomas cresceram e ela teve que passar por cirurgia de novo. Então é comum. Se você não cuida, vai ter novos miomas. Então tem que cuidar, tá? Tem que cuidar para diminuir, para minimizar esses riscos. Bom, a Eugênia tá dizendo o seguinte, que ela tem mioma e se ela pode tomar o Primavit. Bom, para quem não sabe, o Primavit é um suplemento feito de óleo de prímula, linhaça, óleo de borragem e vitamina E. O Primavit é um suplemento muito utilizado para minimizar os sintomas da TPM. TPM para minimizar os sintomas das mulheres que estão no climatério, que é perto da menopausa, e também para minimizar as mulheres que já estão na menopausa. Então, assim, você pode utilizar, não tem problema. Contudo, uma observação, né? Por conter óleo de linhaça, a linhaça possui um fitoestrogênio, que é uma substância vegetal semelhante ao estrogênio. Então, não sei como é que você está em relação ao estrogênio, se o seu corpo tem uma predominância estrogênica, tá? Mas é importante você ficar atenta e não consumir linhaça de outras fontes alimentares, visto que você já está consumindo um suplemento com linhaça, tá? Então, se você já está fazendo uso da linhaça via suplemento, evite comer a linhaça para você não ficar com excesso de ingestão de linhaça. Tudo bem? Bom, deixa eu voltar aqui para ver algumas coisas que eu vou respondendo. A Vanessa tá dizendo, mesmo com a retirada do útero pode voltar? Aí não, né? Com a retirada do útero, não. A Adélia tá falando, qual é melhor para fazer, a histerectomia ou a miomectomia? Bom, Adélia, a histerectomia é a retirada do útero, né? A miomectomia é a retirada dos miomas. E ela pode ser de várias maneiras. Tem as maneiras abertas, mais invasivas, tem as maneiras por vídeo. E aí vai depender do tamanho dos seus miomas. No meu caso, os meus miomas estavam grandes e eu precisei fazer a miomectomia aberta. Eu não pude fazer a cirurgia por vídeo, tá? Na época, o médico falou pra mim que garantia que iria preservar meu útero, porque eu quero ser mãe, mas que se fosse por vídeo, ele não garantia que iria conseguir tirar todos os miomas e que abrindo ele conseguiria. Então eu fiz a cirurgia aberta. Retirada do útero é uma decisão muito pessoal, né? Você vai ter que avaliar se você já tem filho, se você não quer mais ter filho, se o útero para você não é um órgão tão importante, porque para mim para muitas mulheres que eu recebo então assim, retirar o útero para alguma delas é muito sofrido e isso tem que ser respeitado, porque retirar o útero é uma solução mais fácil, mas nem sempre vai ser a mais viável, tá? É mais fácil para quem está tratando, mas é mais fraco, mas é mais fácil pro psicológico da mulher que está retirando o útero. O útero é um órgão feminino, né? É um órgão que representa a feminilidade. Então, assim, se você tá satisfeita em retirar o seu útero, se essa é uma decisão sua, eu acho ok, tem que seguir. Agora, se não é uma decisão, se é algo que a pessoa que foi imposto para ela, aí não. Aí a gente tem que reavaliar. Porque, afinal de contas, retirar o útero não é cortar o cabelo, não é cortar uma unha, é um útero, né? Bom, vamos lá. A Helena tá perguntando, tá dizendo que ela tem um mioma intramural. O mioma intramural é aquele mioma que causa sangramentos, causa dores. Ele fica entre o endométrio, que é a camada interna do útero, né? E entre o miométrio, que é a parte de fora. Então ele fica, a gente chama de entre muros. O que ela tem um mioma intramural de 1 quilo. O que ela pode comer para diminuir? Se tem alguma dieta? Poxa, Helena, tudo que eu falo aqui no Instagram, tudo que eu falo no YouTube é a dieta que você tem que fazer. Vamos fazer um breve resumo, mas se você depois puder dar uma olhadinha, eu tenho muitos vídeos, muitos posts, muitas lives detalhando cada tema.
Mas o que que você tem que comer? Você tem que comer comida de verdade, legumes, verduras, frutas. Eu vejo, gente, é muito comum, né, as pessoas dizerem não ter tempo, não quererem gastar tempo preparando os seus alimentos, e aí fazem refeições pouco nutritivas, né? Aí vai lá e come arroz, feijão e uma carne, arroz, feijão e um frango, arroz, feijão e um ovo, uma linguiça, porque é rápido. Cadê os nutrientes? Cadê o colorido do prato? Então, assim, comer legumes, verduras e frutas, porque contém vitaminas, minerais, fitoquímicos, que são substâncias que vão ajudar na anti-inflamação, na antioxidação. Então, de manhã, não se contentar com um café com leite e um pão com manteiga. É comer um pãozinho com ovo. É comer um pãozinho com uma pastinha de grão de bico, com uma pasta de frango. É tomar o seu café, se você quer tomar, mas você vai estar comendo uma fruta. É substituir, revezar o café com um chá. Se gosta do leite, evita o leite com Nescau. Usa o leite com achocolatado de melhor qualidade, ou então bate o leite com a fruta. Não toma o leite todo dia, reveza esse leite. Um dia você toma leite, um dia você toma chá, um dia não toma nada. Evitar comer biscoito no seu lanche da tarde. Faz um bolo com farinha integral, um bolo com aveia, um bolo que você não adoça com açúcar, que você adoce com passas, com banana, com tâmara. Então é isso, à noite é jantar, é comer comida, não é fazer lanche, porque lanche a gente come besteira. É evitar comer carne vermelha todo dia, é evitar comer embutidos, presunto, salsicha, mortadela, peito de peru. Meninas, entendam, vocês são as responsáveis pela mudança de vocês. Dá trabalho se preocupar com o que você vai comer? Dá. É muito mais fácil no armário pegar um pacote de miojo e fazer. Só que assim, isso não é saudável. Então, o que você pode fazer? Você pode se alimentar com uma dieta anti-inflamatória, tirando o refrigerante, reduzindo ou retirando bebida alcoólica, diminuindo o café, controlando a ingestão de leite e derivados. Não se contentar, como eu falei, em todo dia ficar comendo pão com manteiga, porque isso é pobre em nutrientes. É ter um prato montado, colorido, não é arroz, feijão, batata, farofa e frango frito, entendeu? É colorir, é usar sementes. Então é semente de girassol, semente de abóbora, gergelim. Então, assim, tem um mundo de opções saudáveis. Então, não pensem assim. Eu recebo muita mensagem assim, como se a culpa fosse minha. Viver com mioma é muito ruim. Se alimentar é muito difícil. Não é. Porque vocês ficam pensando no que vocês vão retirar. Vocês têm que pensar nas opções novas que vocês vão incluir. Tem pessoas que não comem fruta e gostam. Não comem por preguiça ou por falta de costume, porque não se preocupa em comprar uma fruta para colocar na sua rotina. Então é sobre isso, meninas. Esses dias, né, tem uma nutricionista que eu gosto bastante dela, a Isabel Vieira. Ela estava fazendo uma live, ela trabalha com endometriose, ela estava falando exatamente disso, que não é sobre retirar, é sobre incluir, é incluir alimentos novos e saudáveis na rotina de vocês. E à medida que você vai incluindo alimentos novos, você não vai ter tempo mais, não vai ter espaço na barriga para comer o que não presta, o que não é saudável. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não deve comer chocolate, que você não deve comer um bolo de aniversário. Não é isso, tá? É que na sua rotina, no seu dia a dia, você deve priorizar o que é saudável. E é pra sempre. Pra sempre. Eu operei e eu continuo mantendo minha alimentação saudável. Porque quem opera pode ter novos miomas. Então é isso, tá? Não tem milagre, mas a gente consegue. Eu consigo. Por que você não vai conseguir? Eu tenho tantas pacientes com inúmeros problemas, né? Com filhos, às vezes filho com doenças, sem marido, com trabalho, sem trabalho. E todas elas que se predispõem, que falam, não, a minha saúde é minha prioridade. Conseguem. Vocês também vão conseguir, tá? Bom, a Sam perguntou o seguinte: o que eu acho da vitamina D sublingual? Se ela é melhor do que a vitamina D em cápsula? Bom, vitamina D é um suplemento que toda mulher com mioma tem que usar. É fato, tá? Tem que usar.
Bom, a vitamina D, ela é uma gordura, ela é uma vitamina que precisa da gordura, ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, utilizar a vitamina D em meios com gordura são sempre bons. A vitamina D líquida em gotinhas, ela é ótima, principalmente para pessoas que têm dificuldade de ingerir comprimidos, cápsulas. Porém, a absorção de uma vitamina D que tem a cápsula oleosa também é maravilhosa, igual a vitamina D em gotas, tá? Então não tem essa diferença. Alguns nutrientes, a gente até observa essa diferença. Por exemplo, a vitamina B12, ela é melhor em cápsulas sublinguais, em gotas, em filmes que você coloca na língua e derrete, mas a vitamina D não. A vitamina D só precisa ser uma vitamina D que seja em gotas oleosas, não é cápsula comprimido seco, não. Esse comprimido seco não tem gordura e a absorção não vai ser tão boa. E aí eu já faço um adendo, relembrando qual é o melhor horário para utilizar a vitamina D. De manhã, tá? Tomou café da manhã, tá com o estômago reforçado, aí você vai usar a sua vitamina D. Não é para usar a vitamina D em jejum. É sempre com o estômago cheio e preferencialmente de manhã, tá? Bom, a Kelly tá perguntando por que mulher com mioma deve evitar alimentos à base de soja. Simples, tá? A soja tem um fitoestrogênio chamado de isoflavona. Essa isoflavona é uma substância semelhante ao estrogênio. Então, quando você come soja, o seu corpo entende que você está recebendo estrogênio, tá? Então, tudo na nossa vida tem soja. Vocês podem olhar, a maioria dos produtos industrializados tem atrás lecitina de soja. Quase tudo. Então, a gente já tem um contato muito grande com a soja. Lembrando que a nossa soja, ela é transgênica. Por quê? Porque a soja, ela é produzida, em áreas que ela naturalmente não seria produzida. Então, eles fizeram a modificação genética para que ela crescesse nos ambientes, nos terrenos aqui no Brasil, onde é possível crescer com a modificação genética. Então, essa modificação genética, ela é transgênica, a gente não sabe o que um dia pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado. Tem aquelas pessoas que consomem soja orgânica, aí já ela é bem melhor. Soja orgânica não é transgênica. Contudo, ela também vai ter a isoflavona, e aí, deve ser consumido com muita moderação. Porque o que sempre foi muito comum? Carne de soja, leite de soja, biscoito com soja, todos os produtos industrializados contêm alguma coisa que tenha soja. Então, a gente não vai, de repente, poder modificar os ingredientes de um produto industrializado. Mas a gente pode evitar de usar bebida vegetal de soja, aquele suco Hades. Eu me lembro que quando eu era criança, eu usava muito aquele suco, porque aquele suco era sinal de que era saudável. Aquele suco é lotado de açúcar, cheio de soja. Então, crianças, por favor, se vocês que estão aqui têm filhas ou filhos, bebê ou criança, não deem bebida de soja. Porque tem vários estudos que mostram que crianças, que foram amamentadas com bebida de soja, que utilizam muita soja na infância ou enquanto são bebês, elas têm mais chances de uma puberdade precoce. E também, quando as mães, quando as gestantes comem soja em excesso na gestação, essas crianças podem nascer com problemas na parte reprodutiva, tá? Então, não é legal realmente. Então, evitem. Eu entendo que mulher com mioma tem que evitar a carne vermelha e aí, às vezes, acaba optando por proteína vegetal. Das proteínas vegetais, vocês podem e devem utilizar leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, mas evitem a soja, tá? Não é que foi comer um produto industrializado, olhou atrás, tem escrito lecitina de soja, epa, não vou comer. Se você pode fazer isso, tudo bem, ótimo, faça, mas não é o normal. Mas comer a soja em si, num hambúrguer, numa almôndega, beber num suco, é sempre bom evitar, tá? Bom, vamos lá.
A Vanessa, ela tá dizendo assim, ó, conta uma história até um pouquinho mais longa. Ela diz: Oi, Nutri, minha primeira vez aqui. Tenho os 3 tipos de mioma. Fiz todo o processo para cirurgia, que foi de indicação de retirada do útero. Porém, estou com muito medo e com vontade de desistir de operar e focar na alimentação, nos exercícios para diminuir os sintomas. O que eu acho? Bom, Vanessa, seja bem-vinda, né? Você até disse aqui que me conheceu ontem, um prazer. Fique por aqui, aqui você vai aprender muita coisa sobre nutrição contra mioma. Em relação à sua cirurgia, primeiro, você verificou a opinião de outros profissionais ou você foi num único profissional que disse que você deveria retirar o útero, né? Como eu falei, eu também, antes de operar, eu fui em vários médicos que me diziam que eu não poderia operar, que eu ia perder o útero, até que eu encontrei um que eu operei e eu não perdi o útero. E não só perdi o útero, né? Meu útero tá saudável e no tamanho normal. Então, você não deve aceitar a opinião de um único médico. Ou ainda que se forem 2, 3 que te derem a opinião que tem que retirar o útero, se você não quer, respeite isso. Eu até falei já aqui hoje, é importante você respeitar, em primeiro lugar, o que você deseja, porque é o seu corpo. Então ninguém pode retirar de você algo que você não deseja, tá? Focar na alimentação, focar na atividade física vai ser importante, independente de você operar ou não, tá? Se você operar, você tem que fazer isso para não ter novos miomas. Agora, quer dizer, se você operar e retirar os miomas. Agora, se você retirar o útero, você vai ter que cuidar da sua alimentação para a sua saúde. Tudo bem que não vai ser mais um foco único e exclusivamente voltado para miomas, mas aí você vai ter que focar na falta que esses hormônios vão te fazer. Se você principalmente tirar o útero e tirar também os ovários, você vai ter uma menopausa precoce. E aí você vai ter que cuidar conforme uma mulher na menopausa, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que você tem que se respeitar, ouvir seu coração e correr atrás de cuidar da sua alimentação para verificar os benefícios que ela vai trazer para sua vida, tá? E aí você diz que no caso você tem mioma há 11 anos, não sente dores absurdas. Olha aí, mais um motivo. Se você não sente dores absurdas, não tem por que você retirar o seu útero, tá? Em relação ao sangramento, às vezes você fica 15 dias com fluxo médio e com pedaços, com coágulos. Me ajuda, por favor, me orienta o que devo fazer. Bom, em relação a essa parte que você diz que você não sente muitas dores, maravilha. Isso é mais um motivo para que você não precisa ficar desesperada. Agora sim, você tem que cuidar dessa questão aí que você fala que às vezes você fica 15 dias sangrando. Provavelmente você deve estar cursando com uma anemia, né? Então tem que avaliar o exame de sangue, dosar o hemograma, ferritina, ferro, a vitamina B12, o ácido fólico, tudo isso deve ser avaliado porque provavelmente você vai precisar de uma suplementação. E claro, comer alimentos fontes de ferro, tá? Vegetais verdes escuros, as leguminosas e não cair no erro que eu ouço muito. Tenho anemia, vou me entupir, vou me encher de carne vermelha. Carne vermelha é fonte de ferro. Mas lembrem sempre, mulher com mioma não deve comer carne vermelha todos os dias. Então não adianta comer carne vermelha para melhorar a anemia, porque você vai estar inflamando mais seu corpo e piorando ainda mais o seu sangramento, tá? E aumentando o risco de crescer mioma. Tá, Vanessa? Então, minha dica para você é essa. Avaliar essa sua parte da anemia relacionada aos seus sangramentos. Cuidar muito da sua alimentação, fazer atividade física. Eu falo, meninas, que o tratamento são 3 pilares. Atividade física, a alimentação, né? Não importa muito a ordem. E cuidar da mente também, tá? Trabalhar a mente, trabalhar a ansiedade, o estresse é muito importante para aliviar, não descontar na comida, porque uma pessoa estressada, ansiosa, como é que ela vai fazer uma alimentação pobre em doce? Ela vai querer comer doce porque ela tá estressada, porque ela quer descontar no carboidrato. Então, quando você tá mais tranquila, quando você tá mais zen, quando você dorme bem, você consegue se alimentar mais saudável, tá? Então, Vanessa,
Não faça o que você não deseja. Lembre disso e se cuide, tá bom? Bom, só um minutinho. A Elaine tá dizendo que ela tem 3 miomas, cisto no ovário e adenomiose. Ela usa o Cerazete. Perguntou se mudar a alimentação ajuda. Eu acho que não preciso nem responder, né? Vocês aqui já devem saber. Mudar a alimentação ajuda no caso da Elaine, perdão? Claro que ajuda. O Cerazete é um anticoncepcional, né? Mas mudar a alimentação vai ser a base, porque assim, olha, o anticoncepcional, ele vai mascarar os seus sintomas, mas a alimentação, ela vai cuidar dessas questões. Então, se você tem dores, se você tá inflamada, se você sangra muito, se sente inchada, é a alimentação anti-inflamatória que vai te ajudar, Elaine. É ela que vai fazer você ter uma vida mais saudável e, quem sabe, até tirar o anticoncepcional. A gente não tem que ter a obrigatoriedade de achar que o tratamento hormonal, ele vai existir como regra. Eu tenho um paciente que chegou pra mim e elas diziam assim, olha, Thaís, eu comecei a usar anticoncepcional, me sentia muito mal, muito inchada, não parava de sangrar, porque ao invés do anticoncepcional cessar o sangramento, desregulou a menstruação. Eu fui em vários médicos e nenhum deles falava para eu tirar o anticoncepcional. Eu parei o anticoncepcional por conta própria. Resumo, tudo mudou. Ela voltou a parar de sangrar, porque ela estava sangrando direto. Ela, claro, associado, paralelo, começou a se alimentar saudável, fazer atividade física e tem outra qualidade de vida hoje em dia. Então é sobre isso. É não acharem que o protocolo basicão lá de tratar com anticoncepcional vai resolver e que se dane o resto. Não é assim. Não é que se dane o resto. Tem que tratar com alimentação, com atividade física, cuidando da mente, bebendo chás, bebendo água para você poder ir ao banheiro, para desinchar. É isso, tá? É um cuidado multidisciplinar. A Cruz Fran tá dizendo o seguinte, ela usa anticoncepcional e pergunta se mesmo assim ela pode tomar o chá de uxi amarelo no primeiro dia da menstruação. O chazinho para dar o que falar. Eu comentar de uxi amarelo e unha de gato, chovem dúvidas no meu direct. Ontem eu inclusive falei do chá, né? Então, o chá de uxi amarelo, ele pode ser utilizado, porém, uma coisa que eu gosto sempre de alertar, não despejem a responsabilidade num único chá. O chá de uxi amarelo é relatado como benéfico para mulheres que têm mioma, para mulheres que têm endometriose, para regular ciclo, né, o menstrual. É relatado para inflamações no útero, para inflamações urinárias. Contudo, meninas, não adianta só tomar o chá, tá? Tem que ser, como eu falei ainda agora, um conjunto de fatores. E aí você pode usar o chá, só que eu nunca indico usar o chá todo dia e só um único chá. Revezem. Quer usar o chá todo dia? Usa por um mês. Passa um mês, usa outro. Passa mais um mês, volta para aquele chá. Não evitem, mas aí tem gente que pergunta, mas eu quero. Quanto tempo eu fico usando? Não ultrapasse 3 meses. Depois você para um mês e pode voltar a usar. Mas é importante você não ficar só num único chá e tomar quantidades muito grandes. Não passem nunca de 1 litro de chá por dia, de um único chá, né? E comecem com 500 ml. E observem, se vocês perceberem alguma mudança no ciclo, no corpo de vocês, retirem o chá. É sempre importante isso, tá? A observação individual. Bom, a pergunta da Edilma. Por que quem tem mioma não pode tomar creatina? E o que eu posso substituir para o ganho de massa magra? Bom, Edilma, quem tem mioma, na verdade, não existe nada descrito que não pode. Foi uma conduta minha, baseada no que eu estudei, no meu raciocínio e, claro, conversei também com um médico que
trata exclusivamente de mioma aqui no Rio de Janeiro, que é o Dr. Michel Zelaquete, que é do Centro de Mioma. Eu conversei com ele para saber também da opinião dele, o que ele achava. Por quê? A creatina, inclusive, atualmente eu faço um curso de creatina sobre a creatina na saúde da mulher, e é um curso que você vê que a creatina tem muitos benefícios. É um suplemento que antigamente ele era utilizado somente para ganhar massa magra. Hoje em dia já se sabe que a creatina ela tem inúmeros benefícios que não são única e exclusivamente ganho de massa magra. Os benefícios são outros também. Então, mulheres gestantes podem se beneficiar, mulheres podem se beneficiar também para saúde mental, para depressão. Então, tem muita coisa legal com a creatina. Contudo, o suplemento creatina, a creatina ela pode ser produzida pelo seu corpo, tá? Endogenamente. E você também pode ingerir através do suplemento ou de comidas que vão produzir a creatina, tá? Que vão ser transformadas proteínas, né? Quando você ingere a proteína, ela vai passar por uma conversão no rim, no fígado e vai ser transformada em creatina. Creatina fosfoquinase, que é a transformação, que é como o seu corpo vai acumular a creatina. Contudo, essa creatina, né, quando você suplementa, que você está ingerindo uma quantidade maior de creatina, ela estimula fator de crescimento chamado IGF-1. O IGF-1 é um dos fatores de crescimento que tem relação com o desenvolvimento de mioma, tá? Inclusive, eu vou trazer para vocês depois um gráfico que eu tirei de um artigo bem recente, 2021. E ele é ótimo, ele mostra um esquema, quais são as causas de risco e os processos patológicos no nosso corpo que vão desencadear o crescimento de mioma. E aí lá fala exatamente disso, fatores de crescimento. E o IGF-1, que quando você usa creatina estimula a IGF-1, ele favorece o crescimento de mioma. Então, por conta disso, eu não indico minhas pacientes a usarem creatina, apesar de ser um suplemento maravilhoso. Para mulher com mioma, eu não indico, por esse motivo. Tem algo descrito? Eu já vi? Não. Nunca li, não achei nenhum artigo que mostrasse que mulheres que consomem creatina têm risco aumentado para desenvolver mioma. Eu não achei. Então, assim, fica a critério de cada uma, mas a minha opinião, eu sempre prefiro pecar pelo excesso. A parte científica sobre mioma ainda é escassa, né? Eu pesquiso muito, eu busco muita coisa, mas muitas coisas ainda estão incertas, né? Alguns autores falam que usar leite e derivados é saudável, outros falam que tem que reduzir, que pode favorecer crescimento de mioma. Então, muitas coisas, a mesma coisa com a soja, a mesma coisa com a linhaça, muitas coisas ainda são conflitantes. Então eu sempre parto da premissa que é melhor pecar pelo excesso. E aí o que você pode usar para ganhar massa magra? Proteína ingerindo na alimentação, proteínas vegetais principalmente. Então assim, para ganhar massa magra, a gente tem essa questão de achar que obrigatoriamente a gente tem que suplementar, e não. Você pode fazer uma dieta hiperproteica, preferencialmente em proteína vegetal, porque é menos inflamatória, malhar, né? Malhar bastante, porque às vezes, olha, a gente pensa assim, eu quero ganhar massa magra, vou tomar creatina, mas você quase não malha. Não adianta, se não malhar, se não fizer um treinamento, aí é com personal, nem é comigo, um treinamento de hipertrofia regradinho, não adianta, não vai ganhar massa magra achando que tá tomando alguma coisa para fazer milagre, não, tá? Então tem que malhar pesado para você ganhar massa muscular e utilizar uma dieta, né, um planejamento alimentar hiperproteico, né, rico em proteínas de boa qualidade, tá? Mas é por esse motivo que eu não indico a creatina. Única e exclusivamente por isso, pelo fator de crescimento IGF-1 favorecer o crescimento de mioma, tá? Espero daqui a um tempo voltar aqui para dizer para vocês o contrário. Olha, meninas, já saíram artigos e não tem nenhuma relação da creatina com o crescimento de mioma. Maravilha! Aí eu posso passar a indicar para vocês. Meu fone caiu. Mas antes disso, eu vou continuar explicando para vocês meu ponto de vista, e aí fica a critério de cada uma, né? Cada uma decide como vai preferir agir,
Bom, a Fabiana, ela tá dizendo aqui, ó, quais alimentos inflamatórios devem ser evitados? Já falei muita coisa aqui, né? Mas não adiantem vocês quererem se alimentar saudável e continuar mantendo na rotina de vocês refrigerante, né? Coca-Cola. Ah, mas eu tô usando refrigerante diet, light. Pior ainda, diet, light, zero são refrigerantes riquíssimos em sódio, em produtos ultraprocessados, industrializados, né? Aditivos industrializados, aditivos químicos, que são os industrializados que fazem mal. Então, aromatizantes, aí tem aquele bando de nome esquisito. Isso tudo tem que ser retirado, isso tudo inflama seu corpo. Então, é descascar mais e desembalar menos. É aquela... já virou clichê, mas é verdade. É evitar menos comida de pacote e priorizar alimentos naturais, aqueles alimentos que não tem rótulo. Quando você pega uma maçã, não tem lá escrito quais são os ingredientes da maçã, né? Quando você pega uma banana, não tem lá escrito, que você já sabe que aquilo dali é uma banana. Então é evitar ao máximo os alimentos industrializados, ultraprocessados, principalmente. Então é aquele hambúrguer de caixinha, é a salsicha, é a comida congelada dessas marcas famosas, porque são lotados de condimentos, de aromatizantes, de conservantes para durar 1 ano na sua geladeira. É evitar miojo, preferir o macarrão mais natural. Ah, Thaís, mas eu como miojo e eu não uso o tempero. Tá, mas o próprio macarrão do miojo já é lotado de coisas que não prestam. Por quê? O macarrão normal, você não demora 3 minutos para cozinhar, demora mais. O miojo fica pronto em 3 minutos, por quê? Porque é lotado de coisa naquele macarrão para deixar ele molinho rápido. Então é pensar isso, tá? É pensar em evitar suco de caixinha cheio de açúcar. É pensar em evitar os biscoitos recheados, esses biscoitinhos, esses snacks tipo Cheetos, Fandangos. Isso tudo não é algo que tem que existir na nossa alimentação. Nossa alimentação tem que ser diferente. Tem que ser mais saudável, mais rica em nutrientes, tá? Bom, a Susan tá perguntando: mulher com mioma pode usar quinoa e gergelim? Não só pode, quanto deve. Vamos às explicações. Então, sim, pode usar quinoa e gergelim. E olha que maravilha, o gergelim, ele é fonte de cálcio. Então, você pode usar o leite de gergelim, uma pastinha de gergelim, a própria semente de gergelim na salada, no ovo, no arroz. Por quê? Né? Mulher com mioma costuma precisar reduzir leite e derivados, certo? Leite e derivados são as nossas grandes fontes de cálcio. Então, quando você tira ou diminui o uso desses grupos, né, desse grupo de alimentos, leite e derivados, queijo, iogurte, manteiga, você está também reduzindo a quantidade de cálcio. E aí, quando você usa o gergelim, você está incrementando sua alimentação com cálcio, tá? O gergelim, então, ele é uma fonte de cálcio. A pastinha chamada de tahine, ela também é riquíssima em cálcio, né? E você pode misturar ela com grão de bico e formar o hummus tahine, que é a pastinha de grão de bico, tá? Essa pastinha você pode colocar num pão, pode colocar na crepioca, pode comer na comida, junto com uma salada, pode colocar num pão árabe e fazer um sanduíchezinho. Então é uma pastinha proteica e rica em cálcio. Então o gergelim é muito bem-vindo. Ele ainda ajuda, né, naquela questão lá da regulação dos hormônios sexuais femininos. Então usar o gergelim é muito positivo. Ele ajuda as mulheres que têm constipação, porque ele é fonte de fibra. Olha que maravilha. E a quinoa? A quinoa, ela pode ser usada de várias maneiras. A quinoa é um cereal rico em proteína e também rico em carboidrato. Na hora que você vai montar o seu prato, a quinoa, ela faz parte de qual grupo? Para vocês entenderem quem é o substituto da quinoa. Vocês deveriam substituir a quinoa pelo arroz. Então, quando olhar lá o prato, não tô afim de comer arroz hoje, o que eu posso comer? Quinoa, macarrão, uma batatinha, um aipim, uma batata baroa, tá? Então, a quinoa, ela faz parte desse grupo. Apesar dela fazer parte do grupo dos cereais,
ela também é uma fonte proteica. Então você pode fazer hambúrguer de quinoa, almôndega de quinoa, você pode misturar a quinoa com legumes e comer refogada, tá? Você pode também comprar flocos de quinoa para colocar no iogurte, que você deve comer de vez em quando, você não tem a obrigação de retirar se você gosta, é só variar com outros alimentos. Então você pode botar o floco de quinoa na sua fruta, você pode usar o floco de quinoa para fazer um bolo, para fazer um biscoito, para botar na vitamina. Então, quinoa e gergelim, sim, devem ser utilizados. Bom, tô chegando aqui nas últimas perguntas que eu separei, tá? A Beth disse assim: quando como algo com farinha branca, fico com dor abdominal e coceira. Incho. Pergunta se pode ser intolerância ao glúten. Muita. Tem muita cara, esse quadro que você relatou, Beth, tem muita cara de alergia alimentar, né, ao glúten, tá? Porque vamos lá, quando a gente tem alguma alergia, o nosso corpo, ele produz, né, histamina, que são substâncias para combater aquela alergia. Não é à toa que pessoas alérgicas, elas usam o quê? Antihistamínicos, né? Que são medicações para combater o efeito da histamina. Então a histamina, ela... Inclusive a gente já tem histamina no estômago, tá? Então pessoas às vezes que têm alergias alimentares e que não respeitam, né? Que não evitam comer o que o corpo tem alergia, elas costumam produzir exacerbadamente o ácido clorídrico, e aí elas têm azia, têm refluxo. Por quê? Porque vão ser incentivados as estaminas a serem produzidas no estômago, porque o processo alérgico vai começar ali, e aí essas estaminas elas vão fazer com que o ácido clorídrico ele seja produzido em maior quantidade. E esse ácido clorídrico, essa substância ácida do estômago sendo produzida em maior quantidade, ela vai causar refluxo, azia. Então, se você é uma pessoa que tem muita azia e muito refluxo, observa se você não está comendo algum alimento que o seu corpo não entende que é bom, o seu corpo não gosta, então respeita, tá? E Beth, sim, provavelmente você tem alergia ao glúten. O que eu indico você a fazer? Retira o glúten por um tempo. E aí você vai observar se você vai voltar a ter esse quadro ou não. Se você não tiver mais, é fato que você tem intolerância, tem alergia ao glúten. E é importante evitar, tá? Porque quando a gente usa no nosso corpo alimentos que não fazem bem, não é simplesmente não faz bem, porque me deu dor de cabeça, porque eu fiquei com a pele toda pintadinha de vermelho, porque me deu diarreia, porque me deu constipação. Não é só isso. Isso você sente. E se você come e quer sentir, tudo bem. Mas você traz danos pro seu corpo. Por quê? Toda vez que você come alguma coisa que seu corpo não entende que é bom, que não faz bem pro seu corpo, o seu corpo começa a produzir anticorpos para combater aquilo que não é legal para ele. Aí você pensa assim, mas que bom, minha imunidade tá boa, eu tô produzindo anticorpos. Só que todas as vezes você ficar produzindo exacerbadamente, exageradamente esses anticorpos, toda hora você ficar estimulando sua imunidade, você pode aumentar riscos de doenças autoimunes. Por quê? A sua imunidade, a sua autoimunidade vai ficar alta demais e com isso você pode vir a ter doenças autoimunes. Então, não é indicado você ficar consumindo alimentos que o seu corpo dá sinais que não faz bem, que ele não tolera. Isso é muito comum. Eu tenho pacientes demais que falam, Thaís, eu como leite, eu bebo leite, eu como queijo, mas eu me sinto estufada, corro pro banheiro, mas eu como assim mesmo. Gente, não façam isso. Se o corpo de vocês não quer, tá rejeitando, é sinal de que alguma coisa ali não tá dando certo. Então respeitem, é importante respeitar, tá? Bom, a Sam, né? Eu acho que é a segunda pergunta que eu respondo dela aqui, porque eu achei também interessante a pergunta. Ela disse assim: baixa quantidade de B12 tem alguma relação com mioma? Quando é preciso suplementar? Bom, a vitamina B12, ela tem relação com anemia,
tá? Então, uma mulher que tem mioma, que sangra muito, provavelmente ela é anêmica e tem deficiência de B12. Então, B12 não tem relação direta com mioma, mas tem relação com anemia, com sangramentos excessivos. Então, quando você sangra demais, né? Existem alguns nutrientes que, inclusive, eu comentei aqui hoje, no início da live, que podem favorecer você. Quais são os nutrientes que você vai ter que ficar atenta? É o ferro, né? A ferritina. Então, é usar suplementos de ferro, usar a vitamina B12, usar o metilfolato, que é o suplemento mais biodisponível que a gente tem do ácido fólico. Então, esses nutrientes, eles são importantes. É importante fazer um conjunto de nutrientes que vão ajudar na sua anemia. E a B12 vai estar fazendo parte desse processo também. E aí, quando é preciso suplementar? Ela perguntou, né? Os níveis de B12, eles variam de exame para exame. Pode ser de 200 e pouco até 700 e pouco. Quando eu acho importante suplementar? Quando a B12, ela está abaixo de 500, tá? B12 abaixo de 500 é importante você suplementar. B12, ela pode te deixar fraca, indisposta, cansada, sem concentração. Pessoas com B12 muito baixa podem desmaiar com frequência, tá? Então, a B12 é um nutriente importantíssimo, sim, para avaliar na mulher que tem mioma, principalmente se ela sangra muito. Outra situação também são pessoas que não comem alimentos de origem animal, porque a vitamina B12 ela é exclusivamente vinda de alimentos de origem animal. Então o leite, o queijo, né? Tem B12. Então, se você não come, não é exclusivamente, né? Eu exagerei, mas a grande maioria das fontes alimentares de B12 são de origem animal. A gente tem a levedura nutricional, que é um pozinho, que é a fonte de vitamina B12. Não é muito grande a quantidade, mas ajuda. Então, aquelas pessoas que não comem carne, que não comem alimentos de origem animal, só comem alimentos de origem vegetal, elas podem incluir a levedura nutricional no dia a dia delas. E se você tem mioma e sangra muito, você deve avaliar exames, né? Pedir para o médico, pedir para o seu nutricionista fazer essa avaliação de exames e, inclusive, avaliar a B12 também, tá? Nas minhas pacientes, eu sempre avalio, principalmente se a paciente relata que sangra muito. Mas mesmo sem o relato de sangramento, eu já avalio porque eu considero um dos nutrientes mais importantes para o corpo estar funcionando bem, para a disposição. E nas minhas alunas também do curso Nutrição contra Mioma, eu faço a prescrição do pedido de exame de sangue para depois avaliar e passar a suplementação. Então, meninas, se cuidem, tá? Eu vou abrir aqui porque tem algumas perguntinhas para eu responder antes que acabe. A gente tem 6 minutos aqui. A Vanessa tá perguntando, Nutri, quais os malefícios ao nosso corpo ao retirarmos o útero? Vamos lá. O útero, ele produz hormônios, né? O útero é responsável pelo ciclo menstrual, junto com os ovários. Então, se você faz uma histerectomia total, tira útero, tira ovários, você vai ter, dependendo da sua idade, uma menopausa precoce, né? Você não vai ter mais a produção dos hormônios sexuais. Então, baixa de libido, a sua pele vai mudar, você vai sentir calorões, você vai ter todos os sintomas ou até mais exacerbados de uma mulher na menopausa, tá? Então, você provavelmente vai ter que fazer um tratamento hormonal para isso, porque vai acabar praticamente a produção, vai acabar a produção de estrogênio. O estrogênio, ele é um hormônio importante, tá? O estrogênio, ele protege o nosso cálcio. Quando na menopausa a mulher tem riscos de osteoporose, é por quê? Porque baixou os níveis de estrogênio e com isso o cálcio, né, o mineral cálcio, o nutriente cálcio, ele começa a ser depledado, é como se não conseguisse mais ser absorvido. E aí começam os riscos de osteoporose, osteopenia. Então, meninas, o útero, ele não é somente para gerar, ele também está ali como o maior órgão reprodutivo, ajudando, né, na produção de vários hormônios, tá?
Então, tem que ser observado, porque se você tira o útero e mantém os ovários, você ainda vai ter a produção de hormônios. Mas se você tira tudo, você não vai ter mais a produção dos hormônios femininos. Boa pergunta, gostei. A Kelly tá dizendo, posso usar óleo de copaíba no meu shot matinal? Tenho mioma. Pode sim, mas eu queria saber, Kelly, para quê? Buscando quais benefícios você gostaria de usar o óleo de copaíba. Mas pode sim, não tem problema não. A Tereza tá perguntando, doutora, os médicos aqui em Portugal só optam na primeira opção em retirar o útero. Eu tenho um mioma. Sim, Tereza, eu sei disso. Eu tenho uma paciente, eu acompanho uma paciente portuguesa que, inclusive, ela até tá fazendo agora um acompanhamento comigo online, né? E também eu indiquei a ela fazer consulta com o médico do Brasil, porque ela me relatou exatamente isso. Ela, inclusive, ela é portuguesa, mas ela também trabalha na Inglaterra. Então, ela fica parte do tempo em Portugal, parte do tempo na Inglaterra. E ela já pesquisou, já fez consulta com médicos do mundo todo. E ela fala isso, que a primeira opção é o mais tradicional, é o mais prático, né? Porém, é muito custoso para a sua saúde, né? Você retirar o útero, principalmente se você não quer, tá? Então, eu acho que você tem que cuidar da sua saúde e não aceitar. Não sei quantos anos você tem, mas não aceitar retirar o seu útero. Meninas, deixa eu ver se eu... A Cidinha tá perguntando, eu tenho 3 minutos, gostaria de saber se pode comer pão integral e tomar café. Tenho 2 miomas. Bom, o pão integral você pode consumir, ele não é uma opção para você consumir todos os dias, tá? Você pode ir variando com outras opções de carboidratos, com as raízes, com banana, você pode fazer uma crepioca, tá? Mas você pode consumir, o pão integral é uma opção boa, desde que você consuma com uma proteína, né? Um ovinho, um queijo, um frango, um atum, uma pastinha de tahine, de grão de bico com tahine. Então você pode consumir. Tomar o café? Pode também. Preferencialmente café coado, não consumir várias vezes ao dia, opte por 1 a 2 vezes no máximo, tá? E mais importante, o café bem ralinho, evitando açúcar e evitando adoçante, tá? Bom, meninas, eu vou me despedir de vocês aqui. Ficaram, né, algumas perguntas para responder. Apareceu aqui pra mim uma agora, ó. A Gessiara. Qual o exame para descobrir o tipo de mioma? Normalmente, quando você faz a transvaginal, no exame de imagem, o laudo vem descrito, tá? Quais são as localidades, né, os tipos de mioma. É o médico que vai dar esse laudo pra você, tá bom? Vou voltar mais vezes aqui para fazer live com vocês, né? Como eu estava fazendo, aí eu acabei dando uma pausa e agora tô recomeçando, tá? Vou abrir mais caixinhas para vocês tirarem dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim nas caixinhas que eu vou abrir. Deixem nos comentários dos meus posts e nos directs, tá? Mas contem comigo. Cuidem-se, se alimentem. Vocês precisam cuidar da alimentação de vocês. Se vocês não fizerem por vocês, ninguém vai fazer. Eu tô aqui para ajudar vocês, para tirar dúvidas, mas são vocês que vão ter que fazer, que tem que colocar na prática para fazer. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Eu venho aqui desvendando diariamente a alimentação para nutrição contra mioma, mas vocês têm que fazer por vocês, tá? Se cuidem de verdade, cuidem do útero de vocês. Um beijo, ótimo final de semana e a gente se fala. Tchau, tchau!